Esta conferência será gravada agora. Olá, sou o professor Rogério de Souza, junto com o CONIPT, trazendo para você aqui mais uma das nossas aulas para o teu curso de mestrado em psicanálise clínica. Estamos trabalhando a relação que existe entre psicanálise e filosofia. Eu quero aqui fazer uma apresentação para vocês, porque às vezes não sempre surge uma curiosidade. Quais são as credenciais ou qual é a formação do professor com quem eu estou estudando? E por isso hoje eu vou fazer para vocês aqui, depois de tanto tempo, né, as minhas principais formações na área da educação. A minha primeira formação, deixa eu colocar para vocês aqui o bem visível, a minha primeira formação ela é na área da filosofia. Então, sou formado em filosofia pela Universidade Claretiana. Depois eu fiz um bacharelado em ciências da religião, portanto, como teólogo. Fiz a minha faculdade de pedagogia, a faculdade de letras, a faculdade de história. Fiz também a minha graduação em psicologia clínica, neuropsicopedagogia e também psicopedagogia institucional, além de docência do ensino superior. Em contato com os responsáveis pelo CONIPT e também pelo Supera, fomos convidados a estar com você aqui durante todo esse seu curso, para que assim você possa receber aí o embasamento da filosofia junto com a psicanálise. E nós trabalhamos um material. Esse material nós começamos a ler, pesquisar, entender, preparar os slides para este curso acontecer. Aqui nós apresentamos para você o artigo de Jassanã Amoroso Dias Pastore, Schopenhauer e Freud, um elo inegável. Na segunda palestra, a tragédia grega e psicanálise, a outra cena e o Édipo, aí no caso da Cristina Aparecida Tanuri e da Maria Cristina Poli. Terceira palestra, Filosofia Pré-Socrática e Psicanálise, do Antônio Macedo dos Santos. Depois nós trabalhamos o tema sobre a presença de Sócrates na psicanálise, da Ana Carolina Labianco, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tivemos uma outra palestra sobre o Banquete de Platão, uma revisita à transferência em Lacan, da Elizabeth Cimenti. Trabalhamos com vocês também o tema Freud e Aristóteles, e nós falamos sobre a obra do Aristóteles de Ânima. E aqui está o resumo, tá bem? O trabalho comparou a concepção aristotélica apresentada no Ânima com a que é exposta por Freud no texto A Negação. Depois, nós trabalhamos o artigo da Revista Brasileira de Psicanálise, a função significativa da palavra em Lacan e Santo Agostinho. Da revista Ágora Filosófica, o encontro de Carl Gustav Jung com a filosofia, escrito pelo Robson Stiger. Na palestra anterior, nessa última palestra que nós tivemos, Mística e Psicanálise, de Eugênia Magalhães. Com isto, qual que é a nossa ideia? A nossa pretensão? A pretensão era de criar uma espécie de timeline, linha do tempo. Pegar os grandes expoentes da filosofia, juntamente com os expoentes da psicanálise, e fazê-los conversar, colocá-los a uma mesa de diálogo. Você, de posse do seu bloco de anotações, você veio tomando notas. E você vai, pela metodologia da psicanálise, fazendo também a sua livre associação. O que Aristóteles tem a ver com Freud? O que Agostinho tem a ver com Lacan?
Se fosse possível romper a barreira do tempo e colocá-los para conversar, a abordagem seria proximal ou seria distancial? Assim, eu espero que a gente esteja cumprindo a contento aquilo que se propõe em curso de mestrado. Trabalhar com aprofundamento aqueles temas que nós já conhecemos e com muita liberdade da livre docência também. E nós vamos concluir, ainda nessas 3 próximas palestras, concluir esse esquema, que é o esquema de colocar a mesa, como se fosse no diálogo de Platão, colocar a mesa os mestres da psicanálise, junto com os mestres da filosofia, e você também, um novo mestre na psicanálise. Para isso, hoje nós vamos dar continuidade. Veja só que a linha do tempo foi nós falando sobre a mística. Isso na palestra anterior. E hoje? Bom, hoje nós vamos abordar o assunto ateísmo. Ateísmo e psicanálise. Necessidade ou contingência. E agora o artigo é do Sérgio Eduardo Cordeiro de Matos. Lembrando que o texto na íntegra foi disponibilizado para você através dos links. São links abertos que estão aí na internet. Você clicando no link, você recebe o texto na íntegra. O que faço? Faço os recortes, a leitura, os extratos e os comentários, para que assim a gente possa aí estar levando a contento a proposta do curso. Agora você vê como que é interessante. Na palestra anterior, mística e psicanálise, experiência do desejo e do amor do absoluto. Nós trabalhamos com a religiosidade humana. E agora nós vamos para o ateísmo. E dentro da filosofia se fala sobre necessitarismo e contingencialismo. Qual é a diferença entre necessitarismo e contingencialismo? Necessário é aquilo que não pode deixar de ser. Contingente pode ser ou pode não ser. Assim, você compra um carro motorizado. Seu carro motorizado necessariamente tem que ter um motor para que ele seja motorizado. Se ele não tiver um motor, não é motorizado. Então é necessário o motor. Banco. O banco ele é contingente. O carro tendo banco, bem confortável. Não tendo banco, muito desconfortável. Aí nós temos que adaptar alguma coisa para a gente ter um assento. E na vida é assim. Algo que tem que ser necessário e aquilo que pode ser contingente. Eu quero beber um líquido. Bom, líquido é necessário. Se vai ser suco, água, refrigerante, café, aí é contingente. O importante é que a gente tenha a ingestão de líquido. Certamente que a gente não pode beber qualquer tipo de líquido. Tem que ser salutar, potável, saudável. Porque se for tóxico, morte na certa. Ou envenenamento no mínimo. Aí você já começa a perceber de que existe o necessitarismo e o contingencialismo. E agora a gente vai perguntar isto. O ateísmo, em relação à psicanálise, é necessário? O psicanalista necessariamente é um ateu ou não? O seu ateísmo pode ser algo contingente, de momento, de situação, de ocasião. Começando. A partir da constatação do retorno do religioso na contemporaneidade, o autor reexamina as razões da edificação do ateísmo na modernidade e o papel que a psicanálise teve nessa construção. Ora, quando ele fala para a gente aqui sobre o retorno do religioso na contemporaneidade, o que ele quer dizer com isso? Como assim o retorno do religioso? Em termos gerais, é isso. Com a virada de chave no século XVIII,
houve uma grande contestação ao senso religioso do homem na modernidade. A pergunta era essa: até quando estaremos debaixo do jugo da religião? Até quando a religião ditará os nossos destinos, as nossas escolhas e nos ameaçará com o inferno, com a danação? Aí vieram os cientistas fazendo as suas investigações, inaugurando a chamada Idade Moderna, e nessa Idade Moderna o que se prevalece é a razão acima de todas as coisas, e isso nós chamamos de cientificismo. O século XVIII foi a grande virada de chave. Foi naquele tempo que surgiu a psicologia e surgiu também, ali primordialmente, né, bem precariamente, a psiquiatria. Com as outras ciências, as ciências naturais, as ciências nas áreas de humanas, na área da investigação das ciências da natureza. E a grande queixa era esta: até quando nós ficaremos dependentes de padres, pastores, rabinos, mulás, sheiks, gurus, para que a gente possa ter o destino nas mãos? Até quando? Daí começou a se decretar o fim da religião. A partir do advento do cientificismo, da ciência, um dia a religião desaparecerá. E os cientistas tomaram sobre si essa grande missão: desmistificar. Consequentemente, nasce o ateísmo no século XVIII. Esse ateísmo metódico, metodológico, literário. Anterior ao século XVIII, você tem fortuitamente um ou outro aventureiro que na literatura faz a sua desconfiança da existência de Deus, mas não é taxativo. O Islã, no mundo islâmico, é inadmissível a contestação da existência de Alá. O Corão é taxativo. A salvação se dá assim, por uma confissão. Alá é o único Deus e Muhammad, o seu profeta. Na Torá dos judeus, todo aquele que viver por esta lei se salvará. E quem não guardar esta lei está morto. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, fica claro para nós. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, até o século XVIII, haviam uns ou outros assim aventureiros que desconfiavam da existência de Deus, mas não conseguiam sistematizar essa sua desconfiança para dar origem ao ateísmo. A versão mais antiga de ateísmo que nós temos é na condenação de Sócrates. Dá para acreditar? Sócrates ele foi condenado por ateísmo. Aí ele foi irônico, dizendo: como assim ateísmo? Eu estou a serviço do Deus, o Deus que me falou em Delfos. O oráculo me disse que eu sou o mais sábio dos homens. Quer dizer, como que eu posso ser ateu se eu sou frequentante de templos? Mas ele foi acusado de ateísmo por quê? Por causa que ele fazia os jovens pensarem sobre a excentricidade da religião, as ameaças que os sacerdotes fazem aos fiéis em nome da religião, em nome do Deus. E, consequentemente, os jovens começaram a desconfiar de que haviam excentricidades, algo que fugia da curva. A acusação contra Sócrates era de ateísmo, e por isso ele foi condenado. Mas de Sócrates até o século XVIII, tudo ficou na área da desconfiança. Quem é doido de desacreditar a existência de Deus, sabendo que do outro lado, Deus existindo, vai te colocar na guiena, no fogo do inferno? Até que houve um filósofo chamado Blaise Pascal, que ele escreveu uma obra contra os ateus, aqueles que já estavam sistematizando o ateísmo. E na obra Pensamentos, de Blaise Pascal, ele criou a teoria da aposta. Nessa teoria da aposta, você precisa apostar que Deus existe ou que Deus não existe. Só tem essas duas alternativas: Deus existe ou não existe.
Se você apostar errado, você perde. Então, apostando que Deus não existe, se ele existir, você está condenado. Apostando que Deus existe, se ele não existir, você não perde nada, porque se Deus não existe, não tem vida eterna. Qual é a melhor alternativa para você apostar? Pascal, mestre em matemática, inclusive inventor da calculadora, ele disse: a melhor aposta é apostar que Deus existe. Porque se você apostar que ele existe e ele realmente existir, você vai ter um encontro melhor com Deus do outro lado. Se você apostar que Deus existe e ele não existir, pelo menos você terá tido uma vida de um homem piedoso, um homem consciente, um homem que melhora a sua própria sociedade. Não perde nada. Agora, se você apostar que Deus não existe e ele existir, você vai para o inferno. E se você apostar que ele não existe e ele realmente não existir, você vai levar uma vida tão libertina com muitos sofrimentos. A melhor alternativa é apostar que Deus existe. Quando chega no século XVIII, isso fica gritante, porque as ciências naturais começam a desmistificar o mundo e a elaborar as leis da natureza, as leis da física, com o senhor Isaac Newton, por exemplo, Galileu Galilei, lá da Idade Média, Nicolau Copérnico, Kepler. Essa turma toda está matematizando o mundo e com isso surge o racionalismo. O pai do racionalismo, nós vamos ver daqui a pouco, René Descartes, ele não era um ateu, mas ele colocou em dúvida. Em dúvida o quê? A existência de Deus? Não. Todas as coisas. É o direito natural de nós sermos céticos. Duvidar primeiro, mediante a comprovação de que estamos equivocados, a gente reformula a nossa dúvida. Mas enquanto a gente não conseguir contestar a dúvida que nós temos, ficamos com a garantia de que melhor duvidar do que acreditar cegamente. Este é o surgimento do cientificismo, do racionalismo e da era moderna. Bom, com isso, o pessoal apostou o seguinte: vai chegar o momento em que não haverá mais religião no mundo. Passou o século XVIII, a ciência se multiplicou, se diversificou. Século XIX, o grande auge, surge aí o movimento iconoclasta, que foi o movimento dos iluministas, e com o iluminismo, a Deus agora é a razão. A razão é a deusa suprema. Aí vem o século XX, a explosão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a corrida armamentista da Guerra Fria, e agora estamos no século XXI. O homem do século XXI, em convivência com a inteligência artificial, com o advento das máquinas, da alta tecnologia, tecnologia de ponta, o mundo automatizado, e pergunta-se: conseguiu vencer o senso religioso do homem que lá nas cavernas pintava na parede o culto aos seus deuses? O senso religioso ele vai ser extinto da humanidade? Mesmo em países chamados de totalitários, aonde se estabelece o ateísmo oficial, o Estado ele não é só laico. O que é o Estado laico? É aquele que não tem uma religião própria. Você vai para o mundo islâmico, eles são teocráticos. Portanto, o islamismo é a religião do Estado. Já no Brasil, não. Nós somos laicos. Quer dizer, a religião é de foro privativo, particular, peculiar. Não é o Estado quem vai ditar que religião você vai ter. Mas existem aqueles estados totalitários que eles são ateus mesmo. Quer dizer que não existe um Deus lá fora. O que existe é o Estado. E o Estado representado pelo seu corpo governante. Aí tem a estátua dos gigantescos líderes dessa nação, e essas aí é que recebem as homenagens, o culto. Esses aí. Quer dizer que ali está instalado o ateísmo. Mesmo nesses países que são ateus, existe a prática clandestina da religião, tanto é que esses religiosos, seja qual for a religião, são condenados à prisão e até mesmo à morte.
século XXI, conseguiu vencer o senso religioso? Se nem em países totalitários se conseguiu, quanto mais em países laicos. Quer dizer que a aposta do cientificismo, de que nós chegaríamos no tempo em que a deusa razão seria a senhora de todos, não se concretizou. Por isso a gente coloca aqui, tá bem? Citando aqui o texto do autor, o autor mostra em seguida como a posição que assume Lacan frente à religião e ao ateísmo diferencia-se da de Freud, e como nessa nova abordagem devemos tomar a questão do ateísmo de maneira local e não absoluta. É isso que o Lacan propõe. Se por um lado você tem Freud, todos sabemos. Qual que é o berço de Freud? Ele vem da nata judaica. E a nata judaica, ela sim, ela é bem diversificada. Você tem aquele judeu que ele é ultra-ortodoxo no seu judaísmo. Por ele ser ultra-ortodoxo, ele nem sequer fala outro idioma que não o hebraico. Ele não tem relação nenhuma com nenhum tipo de goim. Goim são os gentios, né? Aqueles que são das gentes. Tudo é feito ali em família. É ultra-ortodoxo na vestimenta, na liturgia do culto, na leitura da Torá. Existem os ortodoxos e, paralelamente, tem aqueles que eles são judeus, frequentantes da sinagoga, mas eles praticam o judaísmo dos preceitos, né? Das mitzvot. Mas eles têm as relações públicas também. Inclusive foram eles os responsáveis de, na Idade Média, darem origem aos burgos, né? A classe burguesa. Então, eles comercializavam e eles abasteciam os palácios com os seus produtos manufaturados. Bom, os judeus eles são bastante diversificados. E lá no tempo do Freud, as famílias judaicas da Europa eram bastante influentes, muito influentes também. Mas havia uma certa apostasia em relação ao judaísmo. É bom lembrar que não havia o Estado de Israel. É bom lembrar de que eles têm o mito do messianismo, né? Ou seja, de que eles são a nação messiânica que vai conduzir a humanidade ao retorno ao paraíso na Terra. Mas isso aí é para o rabino, para a sua sinagoga. Em contrapartida, se o judeu não participa da sinagoga, ele está totalmente excluído da sociedade judaica. Ele precisa estar sempre sujeito a um rabino. Esta é a família de Freud, e Freud começa a se distanciar dessa prática do judaísmo, mas ele traz, né, a ideia do inconsciente, justamente dos círculos místicos que existem dentro do judaísmo. Não é só o judaísmo da sinagoga. Existem os místicos do judaísmo que são os praticantes da Kabbalah, ou da Cabala, né, em bom português, da Cabala. Eles não leem somente a Torá, eles leem também o Livro do Esplendor, a Zohar. E parece-nos claro de que há muita influência do cabalismo, do misticismo, na psicanálise de Freud. Só que, obviamente, não com os nomes da Kabbalah, mas com o princípio ativo, a ideia do inconsciente. Ponto. Tendo dito isso, vamos agora para Lacan. Por quê? Porque o Freud ele abre uma franca guerra dizendo que não, Hashem, o Eterno, Deus, não. É só o inconsciente. É humano, como diz Nietzsche, né? É humano, demasiadamente humano. Ponto. E daí vem o ateísmo absoluto do Freud. Bom, se o pai da psicanálise ele é um ateu, não crê, e os seus filhos? Aí você tem o Jung. O Jung que já vem por outra vertente, ele vem pela vertente dos seus pais protestantes.
Então, você tem o Freud, que vem pela vertente dos judeus, e você tem o Jung, que vem pela vertente dos protestantes. E os dois se aproximam, depois os dois se distanciam, justamente por quê? Porque o Jung, ele não quer olvidar-se da religião. A sua mãe, altamente piedosa, o influenciou bastante. Ele mesmo, então, se declarava um crente. O Jung se declarava um crente. Obviamente que não nos moldes de um crente brasileiro como nós temos por aqui, mas ele se declarava alguém que crê em Deus. Agora, a terceira questão, o Lacan. Lacan, a religião é algo que a discussão deve ser feita assim, no momento, no local, na circunstância. Ou seja, não é um lastro absoluto. O psicanalista não necessita ser ateu, descartar a existência de Deus, mas precisa focar no momento, focar na hora, focar no local, focar no paciente, porque a questão não é a crença ou a descrença do analista para influenciar os resultados, e sim o paciente que está diante de si. Ele é o ser aqui, que veio em busca de ajuda, de cura. Né? Vamos radicalizar aqui. Veio em busca de cura. Ponto. Feita essa nota biográfica aí dos três, né? Do Freud, do Jung e do Lacan, agora a gente continua com a projeção aqui do nosso material. Ao mostrar ainda que tanto a autêntica experiência religiosa, cujo maior exemplo se encontra nos vícios, como na sofisticada elaboração teológica dessa experiência, não autoriza supormos um Deus onipotente, naquele sentido comum de tudo saber, ver e intervir. A situação essa que inviabiliza a experiência psicanalítica. O autor demonstra que a relação do psicanalista com o ateísmo não é necessária. Segue-se a linha lacaniana. A relação do psicanalista com o ateísmo não é algo necessário. Não é preciso colocar Deus no fundo do poço, esquecer e trancafiá-lo ali. Quer dizer que a sua fé, se você crê na existência de Deus, ou se você não crê, é algo tratado por Lacan como sendo contingente ao interesse da psicanálise. Qual que é o interesse? O interesse é o analisando, é o paciente. Agora é certo que uma noção de um Deus onipotente atrapalha bastante os resultados. Se Deus é a causa de tudo, que lugar que existe para o inconsciente? Por isso a gente conclui aqui, tá bem? Que ser religioso ou não, ser ateu ou não, é da ordem do possível ou do contingente, e não do necessário. Já começa a desmistificar para você. Aqui no Brasil, o fenômeno que nós temos é de que poucos analistas com quem a gente conversa são ateus, mesmo. Metodicamente ateus, absolutamente ateus. Você abre na internet, muita coisa da psicanálise está ligado com as veias religiosas dos analistas. Tem, por exemplo, psicanálise pastoral. Tem psicanálise voltado para a espiritualidade, né? Para a emancipação. Muitos fazem aí uma ligação direta com a mensagem da astrologia com a psicanálise. O Brasil ele tem essas várias versões. Então, uma rápida pesquisa na internet já mostra para você de que não descartaram a existência de Deus, muito pelo contrário, levam ele para o consultório, levam ele para as sessões e para as terapias também. Agora aqui também tem a introdução do artigo. E nessa introdução começam as primeiras linhas daquilo que nós vamos tratar em toda a nossa palestra
né, neste momento. Poderíamos descrevê-la assim, tá bem? Na atualidade, constatamos com surpresa o retorno do religioso. Então, a gente já viu aqui que não é o retorno, simplesmente a religião se sobrepôs. A psicanálise ela ficou como sendo uma ciência de elite. Quem é que pode pagar uma terapia completa? Com 10 sessões, um ano inteiro, uma vida inteira? A elite. O povo do dia a dia se resolve de outra forma. Quer dizer, o povo do dia a dia não foi alcançado pelo divã, pela teoria psicanalítica. Quer dizer que a religião ela não diminuiu, mesmo com o cientificismo, mesmo com a matematização do mundo, mesmo com o racionalismo. Então você tem aqui, poderíamos descrever esse fenômeno religioso assim, tá bem? Crescente desinteresse pelas formas religiosas institucionalizadas. Não aconteceu a morte de Deus profetizado por Nietzsche, mas a descrença na institucionalidade, sim. Quer dizer, esse negócio de deixar a vida sujeita a um templo não é bem para o homem da pós-modernidade. Estão em busca de uma religião mais individual e utilitarista, para o aqui e o agora, e que eu pratico, mas eu não imponho. Um misticismo difuso, eclético, esotérico, denominado de nova era. Quer dizer, é o conjunto de religiões, de várias religiões, não da religião inteira, mas de um apetrecho aqui, um apetrecho lá. Isso aí é o sincretismo religioso. E unindo-se a isso, um reencantamento da natureza, as religiões da natureza, com as pessoas voltando aí para os 4 elementos da natureza, seus patuás e as suas danças livres, né? A psicanálise, sempre atenta ao dinamismo da cultura, conhecedora que é dos efeitos que as mudanças na civilização produzem nos modos de um sujeito representar-se e satisfazer-se, não poderia deixar de se afetar por esse novo ambiente. E, mais uma vez, como no tempo de Freud, recoloca-se no seio do debate desde seu saber e sua experiência. Chega assim um tempo oportuno para reconsiderar e ressituar o velho problema entre psicanálise e fé. Antes da gente levar isso aí adiante, vamos definir. Eu agora tenho uma formação em psicanálise. Você passa esse problema? Você tem esse problema? Resolveu esse problema? Decididamente? Já está resolvido? Você amorteceu Deus em sua vida? Na sua consciência? Agora, para você, o inconsciente ele é absoluto ou não? Essa é uma questão em aberto ainda. Dá para dialogar ainda, dá para se pensar ainda. O quanto dessa sua convicção ou falta de convicção é levado para o setting, é levado para a transferência com aquele que confia em você para lhe contar os seus piores segredos. Vai se manter o conflito ou não? Quando eu, Rogério, comecei a fazer filosofia, eu fui de frente com a questão do religioso. E porque dentro da filosofia, o ateísmo ele é sistemático, ele é metódico. A filosofia é a contestação direta da existência de Deus, da inexistência de Deus, do panteão, dos panteões, de seres como anjos, demônios, paraíso, inferno, seres mitológicos. A filosofia faz isso. E a questão era se eu ia me deixar balançar pela metodologia filosófica ou se manteria cada um no seu próprio aspecto, né? Teologia, ciência da religião, filosofia, a ciência do amor ao saber. A mesma coisa acontece com você. Está resolvido ou não está resolvido? Vai levar isso aí para o setting e vai acontecer uma transferência entre o seu analisando ou não? Respeita-se essa individualidade
para que assim você possa fazer um outro tipo de abordagem. Vamos lá. Demora um pouco, tá? Essa transição, mas está acontecendo. Está aqui. Chegou o tempo, então, oportuno de reconsiderar e resituar o velho problema entre psicanálise e fé. Tempo de ateísmo. O ser humano, quase sempre, para entender-se e entender o mundo ao seu redor, procura uma resposta recorrendo aos deuses. Ou seja, o psicanalista chega atrasado na história. Nós não chegamos antes da religião. Quando a gente chegou por aqui, o mundo já estava pronto e o mundo já estava adorando a divindade ou as divindades. Antes de chegarmos lá com qualquer explicação do inconsciente, dos traumas, da memória da raça, do inconsciente coletivo, do mecanismo de defesa, o repertório próprio de um analista. Antes da gente chegar lá, a religião já explicava tudo para todo mundo, sobre todas as coisas. Ela é que foi a tutora da humanidade durante todos estes milênios. Aí surgiu, como eu disse a vocês, o século XVIII. Mas lá no tempo lá do Sócrates mesmo, você vem aqui, o Sócrates ele foi consultar um oráculo. E no oráculo foi dito para ele, você é o homem mais sábio. O oráculo do templo de Delfos. E isso é uma metáfora para todos os tempos. Nós chegamos agora, a religião já estava oferecendo resposta muito antes. E a religião e a religiosidade curando a psique das pessoas, ou no mínimo, equilibrando. Será que nós vamos ignorar tudo isto? Nós vamos combater tudo isto? Ou vamos criar um repertório que a gente consiga fazer aí um meio de campo, uma conciliação? Aqui você vê, com a modernidade inaugurada por Descartes, a pergunta antes dirigida aos deuses retorna ao seu emissor, o homem. Quem foi René Descartes? Qual foi o contexto? Você está ali ainda na Idade Média, tá bem? René Descartes ele é um homem da Idade Média. E o totalitarismo do catolicismo predomina. Você está no mundo cristão. O velho mundo é um mundo cristão. Reis são ungidos em nome de Deus. Eles governam a sociedade civil, política e militar em nome de Deus. E a submissão deles é unicamente ao Papa, que é o vigário do Filho de Deus, o substituto do Filho de Deus, assentado na cadeira de São Pedro, né? Então agora você está pisando os dois pés na Idade Média, que foi uma Idade Média boa, tá bem? Boa, não foi ruim, como se pinta por aí. Uma Idade Média boa. Assim, 90 e tantos por cento era tudo pobre, mas era um pobre que tinha sua terra, tinha sua casa, tinha sua família. Então era todo mundo nivelado ali pela economia doméstica. O que atrapalhavam eram as guerras, que sempre aconteciam de reinos contra reinos, e essas guerras eram justamente em busca de novas terras, novos domínios, novos poderes, e isso se constituía a riqueza daquele tempo. Fora isto, o camponês vivia sua vida tranquilamente. Havia a igreja? Sim, havia a igreja. A opulência da igreja? Sim, mas era uma opulência restrita também aos cardeais, a turma da basílica. O padre do dia a dia, o padre da paróquia, ele vivia a pobreza juntamente com o seu vilarejo, e isso não era considerado um escândalo, porque os magnatas, os ricos mesmo, duques, barões, condes, príncipes e reis, viviam reclusos nos seus palácios, e quando os pobres tinham acesso para a prestação de serviços, era uma benesse para eles, e eles também queriam uma ascensão social. Então, de forma geral, todo mundo nivelado ali pela pobreza, a Idade Média era isso. Mas surge, obviamente, as guerras e a contestação dos filósofos.
A contestação era o totalitarismo da Igreja sobre o poder público, poder político. Não era o povo reclamando sobre o totalitarismo da Igreja. Eram os donos do poder que financiavam as letras, que deram origem a esse criticismo dos filósofos, perguntando até quando que o Papa estaria no domínio do mundo. Aí surgem as repúblicas, como as repúblicas italianas, né? Foi na Itália que surgiu a questão do republicanismo, não foi na França, tá bem? Foi na Itália. E você vai ter os contestadores, porque haviam modelos de republicanos ali que contestavam a hegemonia do Papa sobre o mundo inteiro. Os filósofos são os homens de letras, e dentro das universidades, que também é uma criação da Idade Média, existe essa possibilidade de se escrever um livrinho tão pequeno como O Discurso do Método. Esse foi o livro escrito por René Descartes. E ele fala da dúvida metódica. Eu tenho que crer absolutamente na verdade. Mas antes de chegar no absoluto, eu passo pelo relativismo, a relativização. Portanto, eu pego essa verdade absoluta, corto ela em 4 partes, faço as perguntas e recolho as respostas, faço as perguntas e recolho as respostas, até eu chegar a uma máxima. Duvido de tudo. Mas tem algo de que eu não posso duvidar, de que eu penso. O fato de eu pensar, o pensamento ele é inalienável. A pessoa pensa. Se pensa, existe. E pensando é que eu cheguei a duvidar. A dúvida é um direito também inalienável de cada pessoa. Tenta fazer uma ponte entre o seu paciente chegando, duvidando de si, duvidando das pessoas, duvidando de você, de que o tratamento vai dar certo, duvidando da existência de Deus, da inexistência de Deus, duvidando da fidelidade dos seus amigos, da esposa, do marido, duvidando. É um direito inalienável e pessoal de cada um. Ponto. O René Descartes transforma isso na dúvida metódica. Essa dúvida metódica dá início ao movimento chamado de racionalismo. É usando a razão ao máximo da sua potência e também o ceticismo científico. Primeiro se duvida para depois a comprovação se acreditar. Não é acreditar primeiro para duvidar depois. É duvidar primeiro para se acreditar. Mediante as contestações e as provas, acreditar depois. O advento da modernidade não foi um simples momento na história humana. Foi um horizonte, um modo de civilização característica, homogênea, que se irradiou desde o Ocidente, definindo por oposição ao tradicional. Assim, essa categoria afetou todos os domínios da civilização: Estado, sociedade, técnica, costumes, ideias, valores, arte, moral, religião, etc. Renan, citado por Domenach, exprime assim o horizonte da modernidade. A obra moderna só será terminada quando a crença no sobrenatural, sob qualquer forma que seja, for destruída. E eu coloco aqui na última linha para vocês: é, portanto, o solo desde onde a fé e a religiosidade, um pouco mais tarde, são duramente questionados pelos agora chamados mestres da suspeita, a saber, aí você tem aqui Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Sigmund Freud e Ludwig Feuerbach. Esses aqui são ateus, e são ateus metódicos, metodológicos, provocantes, provocativos. A leitura dos seus escritos é uma leitura que pode levar a fé comum, né? A fé do homem comum pode levar a uma hecatombe. Sobra pouca coisa. Mas quando eu falo do homem comum,
dificilmente eles vão ler Feuerbach, dificilmente vai ler o Capital ou o Manifesto Comunista de Marx. Dificilmente vai entrar pelas veredas de Assim Falava Zaratustra de Nietzsche. O homem comum está longe disto. O homem comum. Mas aí a gente tem a academia, nós temos a imprensa, nós temos o poder político, nós temos o interesse econômico, tudo isso aí patrocinando a causa do ateísmo. Aí você tem os acadêmicos, os elitistas, muito bem. Agora eu não creio mais na existência de Deus. Quando eu era menininha, até que eu acreditava, porque eu ia com a minha mãe, ia com o meu pai. Agora que eu sou adulto, intelectualizado, homem de letras da academia, eu não creio mais. Até que vem essa provocação para mim também, e eu pergunto, né? Quantos livros você já leu? Quantas religiões você já foi frequentar de dentro? Com quem você andou nas suas visitas? Que testes você fez na religião para rejeitar em absoluto a existência de Deus? Uso, obviamente, toda essa metodologia que não é minha, mas da teologia. Antes de eu descartar como verdade absoluta que Deus não existe, eu tenho que, no mínimo, ter feito o caminho do teólogo. E qual que é o caminho do teólogo? É o da investigação empírica e teórica da sua fé. Esse é o teólogo. Eu faço a investigação empírica, eu experimento, eu provo do vinho, eu como do pão, mastigo a erva, uso o chale, acendo a vela, faço a peregrinação, ensino aos demais. Empírico. E também a investigação teórica. Eu especulo, eu raciocino, eu critico, eu entro em crise, eu descarto, eu justifico, eu faço o caminho do teólogo. Aí a pessoa se declara ateu sem ter feito o caminho do teólogo, e é como se um aventureiro também se declarasse aí um grande analista sem ter feito o caminho da psicologia e da psicanálise. Não vale, né? Não vale. É uma trapaça. Ah, mas eu tenho um dom natural. Tudo bem, você tem um dom natural, mas nós já estamos no tempo em que a academia já produziu muita coisa. Então, mesmo tendo esse dom natural, formação, informação e tudo prontinho, como se exige na pós-modernidade, com credencial e diploma na parede. Não, eu não acredito em nada disso. Então, o ateu que não fez esse caminho do teólogo, bom, não sei quanto tempo você consegue conversar com ele, porque ele é mais um desconfiado, e aqui é uma crítica minha, do que um ateu. É um desconfiado. Objeções críticas advindas das diversas disciplinas nascidas dessa conjuntura foram múltiplas e as suspeitas variadas. Então você tem aqui as que foram destacadas por Yves Congar. Apesar do anúncio da Boa Nova, o mundo continuou o mesmo. Vou crer na existência de Deus para quê? Apesar de toda a religião do mundo, o mundo continua o mesmo, nada mudou. A fé favorece o irracional. Ou lá você vai para Tertuliano, teólogo, advogado, intelectual. O Tertuliano ele diz: eu creio porque é absurdo. Quer dizer, você tem que sacrificar muito da sua racionalidade para continuar crendo na existência de Deus. A religião deprecia o corpo, o prazer, a sexualidade, a alegria de viver e a criatividade, desprezando assim o mundo em que vivemos. Essa é a grande queixa de Nietzsche, né? Nietzsche ele dizia que a religião cristã ela promovia um espírito de pesadume nas pessoas. As pessoas vivem pesarosas, né? Com medo de Deus e medo do inferno, e mal-humoradas e andando aí atrás de andores e de satisfações através de penitências. Essa é a crítica de Nietzsche. A religião não passa de uma projeção de nossos desejos e tendências que objetivamos em um outro ao qual damos um nome. Nesse sentido, é uma alienação que, no fundo, pode ser explicada pela psicanálise ou psicologia.
Quer dizer que, por que as pessoas são religiosas? Porque elas nunca passaram por um analista. Se passar por um analista, deixa de ser religioso, porque a religião é uma espécie de muleta para que as pessoas possam andar dando mancada aqui e acolá. Quinto, a religião coloca as causas em que realidades são naturais ou racionais em um lugar de transcendência, levando ao obscurantismo e à ignorância, enfraquecendo a capacidade dos homens de assumir e lutar por seu destino. Aqui você tem as 5 queixas, então, que são levantadas aqui por Yves Congar, dizendo que é isso. A religião deixa tudo para Deus, para o transcendente, para o depois, e não traz a responsabilidade para o homem do dia a dia. Combate da psicanálise contra a religião. Você tem um texto aqui na íntegra, né? A psicanálise, ao estabelecer seu método de conhecimento da atividade mental humana, colaborou imensamente para revolucionar a imagem que tínhamos dos homens, com o estabelecimento de um conjunto de determinações do mundo psíquico e inconsciente, pôde então explicar um grande número de comportamentos, tanto da vida cotidiana quanto psicológica. A abordagem freudiana do fenômeno da experiência religiosos, de inspiração empírica, positivista e racionalista, visando a inscrever a psicanálise no ramo do saber científico, reduziu-os, num primeiro momento, aos determinantes da realidade psíquica e à formação dos seus sintomas. Aqui estamos em Freud e, como já vimos, Freud vem de um ambiente religioso. Ele não era ateu. Ele vem de uma formação toda voltada para a religião judaica, em um mundo cristianizado, uma Europa cristianizada. Mas a vida do judeu de sinagoga era uma vida de comunidade, de sinagoga, de congregação. Então ele não é um ateísmo puro, do zero. É um ateísmo de revolta, de revolução, né, de contestação. Deus está atrapalhando o esquema todo. Hashem atrapalha. Aí estabelece-se o ateísmo absoluto. E tudo é o quê? Bom, tudo é a criação de um inconsciente. Esse inconsciente na linguagem religiosa é o quê? É o demônio. Eu tenho aqui, entre os meus livros, onde está você? Tá aqui, esse livro, acho que eu já apresentei anteriormente, mas eu volto a apresentá-lo a você, tá bem? Aqui você tem a história bizarra da psicologia, tá bem? De Raquel Sodré. Não sei como que está aí o foco, né, da câmera. Mas aqui você tem, por exemplo, vou ler o sumário para vocês, tá bom? Ó, sumário. A ciência dos loucos. Hospital Bethlehem. A casa dos horrores. Pinel não tinha nada de doido. Tratamentos de choque. O triste fim de Ernest Hemingway. A nova moda de cortar cérebros. A irmã de JFK. Fala que eu te escuto. Freud. Amor e ódio de Freud e Breuer. Romance profissional com Ana. Freud também tinha dificuldades. Eu tenho um sonho. Todo mundo tem problemas sexuais. O Freud, uma vez que ele deixou o vácuo, né? Deus não existe, Deus não é a resposta, fica um vácuo. Nesse vácuo se coloca o inconsciente. Então, o que é o inconsciente? É o local aonde a libido foi recalcada e ali ela não teve a sua plena satisfação. E como ela não tem a sua plena satisfação, ela vai ficar latejando através dos seus impulsos. Impulsos que estão censurados. Tem um tabu. Não se fala disso. Mas, vez por outra, o inconsciente ele toma conta. E tomando conta, vem as crises de histeria, as neuroses. E tudo isso fica reduzido a quê? Isso fica reduzido às patologias ou ao adoecimento da psique. Quer dizer que a gente encontrar
o bichinho da goiaba. O bichinho da goiaba é a repressão da sexualidade. Esse é o bichinho da goiaba. É da libido. Então, a libido que não se satisfez, ela vai ter que se transmutar em outra coisa. Raiva, ira, histeria, loucura, compulsão. Mas é a libido, só que com outras roupagens e outras linguagens. Obviamente que eu simplifiquei bastante aqui a teoria freudiana. Mas você que já está nos acompanhando desde o princípio das palestras, já está acostumado aí com essa ironização que nós fazemos, tá bem? É importante manter-se aqui o senso irônico quando a gente faz filosofia em contato com a psicanálise, tá bem? Obviamente que a coisa está muito mais elaborada. O negócio é que o Freud ele reduz tudo. Ele reduz a possibilidade da existência de Deus, ele reduz a uma neurose. Aí pronto, né? Aí os teólogos vão dizer, Freud, até aqui dava para ir, mas a partir daí é demais. E esse foi um ponto de ruptura com o Jung, tá bem? O Jung que ele era realmente o futuro, né? O futuro da psicanálise. Mas não, porque como o Freud queria reduzir tudo ao problema do complexo de Édipo, é pouco demais para uma ciência nascente como a psicanálise. Palavras aqui do Freud. Nosso trabalho nos leva a uma conclusão que reduz a religião a uma neurose da humanidade e explica seu enorme poder da mesma maneira que uma compulsão neurótica em nossos pacientes individuais. Desde aquela época, né, que ele escreveu Totem e Tabu, nunca duvidei de que os fenômenos religiosos só podem ser compreendidos segundo o padrão dos sintomas neuróticos individuais que nos são familiares. É o que acontece aqui, ó. Constata-se que na perspectiva de Freud, Deus e o mundo da fé tornaram-se projeções de expectativas infantis e ilusórias, e de forma ampliada uma neurose obsessiva generalizada. Precisa-se crer em Deus necessariamente. Dentro da religião, Deus é necessário e não é contingente. Dentro da psicanálise freudiana, Deus ele é desnecessário absolutamente. Não tem conciliação. Um analista freudiano vai descartar a ingerência de um Deus na vida das pessoas. São todos os freudianos que são assim? Óbvio que eu não posso afirmar isso, né? Mas a formação freudiana é assim. Quem não recebe outra formação vai apenas para o freudianismo, majoritariamente descarta a existência de Deus, ou no mínimo, o Deus cristão, né? Porque é a grande birra, né? A grande birra é de que o Deus cristão é o empatador, né? É o que empata a vida das pessoas. Não vou aqui continuar com a expressão, por causa que ela seria pejorativa, né? O golpe dado pela psicanálise, com a introdução no mundo da noção de inconsciente e seus desdobramentos, na visão religiosa do homem moderno, não deixou intacto o valor indiscutível da crença das religiões. Mais ou menos assim. É uma guerra perdida. Por que uma guerra perdida? O paciente que entra no consultório não é uma folha em branco. Se ele crê na existência de Deus, ele abandona a clínica, abandona o analista, ou se torna um tergiversador que fica especulando, mas ele não abandona a sua fé. Ele não passa a desacreditar do dia para a noite na existência de Deus. Assim não dá para o analista ser um pregador do ateísmo. Ouvir tudo, para poder fazer a associação de ideias. É muito mais simples você nadar a favor da correnteza, o barco só precisa de remo e leme, do que mandar pular da água e falar, aprende a nadar. Bem mais simples. Não se cura. Então as pessoas preferem desistir do analista e da análise
do que da sua fé de que Deus existe. Faz parte do caldo cultural. Essa é a tese do Lacan. O Lacan vem por esse lado. Vamos nadar a favor do que a cultura já traz. Vamos criar um repertório nesse entorno. Não endossando, mas também não descartando. Como que você é? Teria até curiosidade, né? Se a gente estivesse online, eu ia fazer essa pergunta para vocês online, né? Como que você lidaria com esse assunto? Mas toma nota aí. Quando você quiser entrar em contato com o professor, também, através do Instituto, tem os nossos contatos e você consegue aí trazer para a gente essa discussão. Discussão importante. Alguns dos alunos que estão estudando conosco já entraram em contato e a gente mantém ali no privativo, né, um bom relacionamento, bem amistoso, bem amigável mesmo. Então, ainda mais que, no ponto de vista da nova disciplina recém-praticada, podia-se dizer que a religião intimidava a inteligência, demonizava o prazer, mantinha a vida comprimida por leis rígidas e impossíveis de serem observadas, o que, finalmente, acabava por adoecer o homem. Qual que é a grande queixa da psicanálise contra a religião? É o da alienação que a religião causa no homem em desfavor da sua humanidade e o adoecimento da sua psique. Você ficou doente porque você é um praticante ultra-ortodoxo, fundamentalista de uma crença religiosa infundada. Mas isso aí não é privilégio só da psicanálise também. Em muitas das minhas aulas de filosofia, eu conversei com os alunos justamente isso. Você não pode sair por aí, nas minhas poucas ironias, né? Poucas, hein? Eu digo, não dá, né? Você sai por aí balançando bandeirinha para lá, bandeirinha para cá, colocando um chacoalho na mão, uma fitinha no pescoço, gritando frases de efeito, enquanto que no mundo capitalista, os senhores do dinheiro estão fazendo você de massa de manobra. Você não percebe isso? Que você está defendendo uma causa de outro, que não é sua. Aí eu, com os meus alunos, eu digo, cuida da tua casa, teu casamento, teu filho, sua profissão. Fique mais perto de quem você conhece, de quem interessa. Você vai para essas grandes causas, esses grandes tumultos, para ser um número na multidão, passar algumas horas ali. E isso faz parte da minha metodologia dentro das minhas aulas existencialistas de filosofia. Eu já me identifiquei muito mais pelo existencialismo dentro da filosofia do que pelas outras correntes filosóficas. A mesma coisa diz a psicanálise. Ó, você está doente e você não vai largar mão da religião que te faz doente, é a religião que te faz doente. Vamos ver o que você diz. Medo de Deus? Medo do demônio? Medo do inferno? Medo da morte? Ódio das pessoas? Um dia desse, conversando com uma aluna, né, do ensino fundamental, ela dizendo, eu tenho muita raiva, não sei o que, não sei o que, a minha religião. E eu falei, mas quando foi que o sacerdote da tua religião ensinou você a ter raiva? Aí ela ficou pensativa e eu falei, não, a ideia é outra. A religião é para o seu melhoramento, não para o seu pioramento. E assim as pessoas param para pensar um pouco, não é? Cenário imperialista. Eu só destaquei para vocês aqui, ó. Correlativamente a isso, observou-se o surgimento, após os anos 50, de um certo imperialismo psicanalítico. Segundo J. A. Miller, em seu artigo Psicanálise e Conexões, a psicanálise, tendo como característica primordial algo de uma conversação, entendia poder tomar tudo que pudesse entrar nessa conversação como material sujeito à prática dos seus procedimentos. Surgiu uma empáfia cientificista no movimento psicanalítico. Descartou-se totalmente a possibilidade do transcendente, da existência de Deus. Deus é o grande culpado das neuroses humanas. As pessoas sem religião estariam muito melhor do que com religião. E com isso, a elite que tem acesso aos analistas, levando uma vida mais hedonista, mais em busca do prazer, eudemonista, uma igreja mais em busca, uma vida mais em busca
da felicidade, materialista, né? Uma coisa mesmo de posses, descartando a existência de Deus. Então as elites começaram a publicar as suas obras e falar e escrever e defender a ideia do ateísmo, e veio a ufania da psicanálise. Qual que é a ufania? Nós vamos resolver todos os problemas do mundo. Passe por um analista. Você não pode passar uma vida inteira sem um analista. Quem que é o analista? Ele é o mito. Ele ocupa o lugar do mito. Ele vai saber entender o que está passando com você e vai ajudar você a entender também. E o mito vai crescendo ainda mais. Quem passa por um analista fica muito melhor do que aquele que não passa por um analista. E a turma lá fora que não tem acesso a essa ciência de elite? Você consegue pacientes facilmente? Você consegue levar o seu paciente até por quantas sessões? Quais são os pacientes mais antigos que você tem? Por que eles ainda são seus pacientes? Porque você já tem uma relação de quê? De cura? Se curou, tem que dar alta. Se der alta, deixa de ser paciente. E por que vai continuar passando com você, então? Então, você faz essas perguntas e vê que a grande massa não vai nunca procurar um analista, e até o preconceito contra os psicólogos é gigantesco também. Então, tem essa questão aí da ufania da psicanálise, dizendo: nós vamos resolver os problemas de todos vocês. Venham aqui. Nós vamos tirar essas muletas de religião que vocês usam aí e vamos deixar a vida de vocês muito melhor do que ela é agora. Os ateísmos do psicanalista. Então, os limites da consistência do projeto secularista freudiano. Projeto secularista freudiano é isso, tá? Só existe o mundo aqui fora, não tem o mundo lá fora, o mundo aqui dentro, não tem o mundo lá fora, não. O único mundo que existe é esse secular aqui, do século presente. Então, os limites da consistência do projeto secularista freudiano citado acima não tiveram relevância no sentido de modificar a equação psicanálise e ateísmo. E o sucesso e o movimento inercial produzidos pela expansão da psicanálise tornaram-se ainda menos favorável a qualquer revisão desses limites e modificação desse equacionamento. Assim, a identificação do analista com o ateu permanece vigente e aparece frequentemente na fala dos analisandos, quando querendo tocar em assuntos da espiritualidade ou religiosidade, acabam por se prevenir. Ou seja, você vai lá através do método da livre associação, é você quem faz as perguntas. Em algum momento você vai perguntar: Rogério, me fala sobre Deus. Mas por que eu vou falar sobre Deus com você? Você vai invadir a minha fé. Porque se eu falar sobre Deus com você, eu vou falar com paixão. Eu vou falar para te converter, para te convencer. Mas você não merece esse meu desperdício de tempo. Quer dizer que os analisandos, eles mantêm a sua religiosidade no privativo e não querem expor isso nem diante do seu analista. Quer dizer que existe uma autocensura do analisando no que diz respeito à fé e à religiosidade. Por quê? Porque a tarjeta diz: o psicanalista é um ateu. A tarjeta está escancarado. Ué, se ele crê em Deus, para que eu vou procurá-lo? Você acha que existem aí grandes pastores que são psicanalistas? Não, eles são pastores na igreja e são analistas nas suas horas de folga. Mais uma das nossas pitadas aí, não é? Deixa eu ver aqui. Vou dar uma corrida com vocês agora, tá bem? Já tem um bom material aí. Vamos lá. Neste caminho, Benayer diferencia de modo esclarecedor 3 modos do ateísmo. Primeiro, o ateísmo metodológico.
é o ateísmo do psicanalista, tá bem, ó? O psicanalista é ateu metodologicamente, quer dizer, a psicanálise é necessariamente ateia quando se trata da experiência psicanalítica. Esse ateísmo metodológico é a recusa de introduzir qualquer discurso a favor ou contra a fé em uma experiência inteiramente baseada na escuta de um sujeito que deve necessariamente se articular por conta própria em seu nome. Preste bem atenção. Então, esse ateísmo metodológico... Opa, faltou isso aqui. Está aqui. Esse ateísmo metodológico é o seguinte: não importa se o analista é ateu ou não, a psicanálise ela é ateia. Metodicamente, metodologicamente, não dá para se fazer psicanálise cristã, por exemplo, judaica, islâmica, hindu, budista. Isso aí é um contrassenso. É uma invasão do divino no profano. Quer dizer, o analista ele pode ser ateu ou não, religioso ou não, mas a psicanálise, naquele momento, ela é ateia. Esse é o ateísmo metodológico. Então, fora do divã, cada um segue a sua religião em paz, ou falta de religião em paz. Segundo, o psicanalista ateu, quer dizer, ele realmente é um opositor. Ele vai erradicar por completo a possibilidade da existência de Deus e vai reduzir todo o discurso religioso a uma alienação. Tudo é uma neurose, é um psiquismo, é uma história que não é digna de crédito. E vai fazer uma influência no seu paciente, sim, porque identifica que a causa da neurose, a causa da doença psíquica, né, do adoecimento da psique, está na prática da religião. Tenho que explicar isso. Né? Como o tema é religião, é ateísmo, na verdade, então a gente está trabalhando só essa questão aqui. Obviamente que o mesmo psicanalista sendo ateu, não vai fazer todas as suas sessões voltadas para isso, né? Numa cruzada anticlericalista. Então, é isso, né? Terceiro, né? Terceiro, transformação da atitude metodológica em absoluto. Pronto. Aí você tem a primeira, deixa eu rememorar para vocês aqui. Então, a primeira é que tem o ateísmo apenas metodológico. O analista não é o analista que é ateu, é a psicanálise que é ateia. Aqui, o psicanalista é ateu, portanto, veste a camisa e influencia o curso do tratamento por esse exorcismo, né? Essa morte de Deus. E aqui a transformação da atitude metodológica em absoluto. Chega um momento em que o analista não considera que o assunto religião é algo contingente que só aparece em uma ou outra sessão. Não. A missão deste analista ateu é mesmo o combate à religião. É o combate à religiosidade. Aí tudo ele traz para esse aspecto e tudo ele faz uma cruzada inversa. Porque nas cruzadas a gente sabe que eram os cristãos protegendo a Terra Santa e os muçulmanos querendo a Terra Santa. Mas aqui no caso o analista ele é um cruzado invertido. Ele realmente diz: só vou conseguir fazer a cura a partir do momento em que eu exorcizar a existência do último pedacinho de Deus. Ou como dizia Nietzsche, né? Esmiuçar com a sua filosofia do martelo. O que você está achando dessa palestra nesta noite? Conseguiu chegar até esse momento aqui tranquilo de alma? Está aborrecido, está contrariado, está pensando no quê? Que foi um mau investimento? Mantenha o humor. Mantenha o humor. Né? Foi um bom investimento, eu garanto para vocês. Bem? De um Deus gloriosamente barrado ou do ateísmo de Deus. Assim, reencontramos para tomar como exemplo o cristianismo, algo homólogo
a esta falha estrutural situada pela psicanálise e ao valor fundamental atribuído ao fracasso do discurso quando se trata de falar sobre Deus. Tamanha a importância atribuída a esse ponto que, sob a ótica da teologia, será impossível ao infiel escapar dessa condição sem estar enganando-se a si mesmo. É suficiente para conferirmos essa situação recorrer às palavras de não menos do que o atual Papa, na época em que o artigo foi escrito, Papa Bento XVI, que enquanto cardeal Ratzinger, em seu livro Introdução ao Cristianismo, comentando a profissão da fé, escreve: o artigo que fala da descida do Senhor aos infernos serve para lembrar-nos que a revelação de Deus não se compõe apenas das palavras de Deus, mas também de seu silêncio. Deus não é somente a palavra inteligível que vai ao nosso encontro. Ele é também aquele fundo sigiloso e inacessível, incompreendido e incomparável que foge à nossa percepção. Deus ficou mudo, desceu a escuridão do silêncio do ausente. Aqui para você entender bem, tá bem? Vou fazer aqui a associação de ideias. Por que o ateu descarta a existência de Deus? Você vê que descarta o linguajar, o repertório teológico. Mas vai lá na fonte teológica e pega todo o conceito teológico e traz para a psicanálise. Por quê? O Ratzinger, o antigo Papa Bento, ele fala, existe Deus na religião que é o da teologia positiva. Vocês lembram disso que nós estudamos na palestra anterior sobre a mística? A teologia positiva, ela fala sobre os atributos de Deus. É algo que Deus está fazendo e falando e ensinando. Ao lado dessa teologia positiva, que é chamada de catafática, existe a teologia apofática, que fala o seguinte: mas existe um silêncio de Deus sobre muita coisa. Um silêncio absurdo de Deus, absoluto, do qual Deus não trata para nós. Aqui, no caso, o cardeal Ratzinger, ele está falando, sabe aquela história de que Cristo morreu e desceu à mansão dos mortos, como está no credo? É só isso que a gente sabe. Nós não sabemos mais nada. Tão importante porque havia mais pessoas para serem salvas vivas ou mortas. Ora, se Cristo veio ao mundo 4.000 anos depois da expulsão do Éden, e aquelas multidões que morreram no dilúvio, e os povos que se espalharam pelo mundo inteiro e morreram sem a fé do Filho de Deus. Haviam mais pessoas para serem evangelizadas no mundo dos vivos ou no mundo dos mortos? Porque para falar sobre a evangelização dos vivos, nós temos 27 livros do Novo Testamento, e para falar da evangelização dos mortos, nós temos uma passagem em um texto do apóstolo Pedro e ponto final. Por que não se falou nada sobre a salvação dos mortos? Se tem mais mortos para serem salvos do que vivos. Se ele demorou 3 anos para evangelizar a pequena Palestina, como que ele fez isso em 3 dias no mundo dos mortos? Muitas perguntas nós temos para fazer e que o Evangelho não responde, que não nos foi falado. E o Ratzinger, ele diz, existe uma mudez de Deus, um silêncio, E é esse silêncio que nos incomoda. Ponto. Fechou. Agora você pega esse repertório da teologia, transporta, psicanálise, é o inconsciente. O que é o consciente? O consciente é a ponta do iceberg. O que é o inconsciente? É o iceberg, na sua profundidade. O que nós sabemos sobre o homem? Nós sabemos o que está à vista, o que está diante de nós. O que nós não sabemos? O oceano, abaixo do nível da consciência, onde estão ali recalcadas as memórias da humanidade. Desde o nascimento desse serzinho que veio ao mundo pela fecundação de um óvulo e agora é homem feito, é mulher feita, e que está aqui cheio de paranoias, neuroses, medos e traumas, ódios e reivindicações, e que está aqui diante de um analista totalmente fragilizado pedindo ajuda.
A diferença entre esse analisando e Deus é de que Deus é absoluto, não está pedindo ajuda para ninguém. Só que ele é um desconhecido total. Agora aqui, o inconsciente é totalmente desconhecido. Não dá para pegar a fórmula de um e aplicar em outro paciente. Ponto. Ponto. Você tenta fazer isso, segue, tropeça e cai. Precisa começar do zero. Analisando, cada paciente é um paciente, cada caso é um caso, cada sessão é uma sessão. Esse é o apelo da filosofia. É que você utilize a sua inteligência para que você, através dos estudos do fenômeno inteiro, consiga ser o melhor analista, consiga ser o melhor cientista da mente, um bom psicanalista. É muita eufonia? É pedir demais, né? Acho que não é pedir demais. Se alguém vai até o seu consultório e vai confiar em você para abrir o coração para você mesmo sem querer, aceitando as suas perguntas provocativas e invasivas, o mínimo é você ser o melhor, a melhor experiência que essa pessoa já teve. Aqui está o texto do Ratzinger. Um ateísmo local. Aí estamos em Lacan. Demorou para chegar em Lacan, né? Demorou. A filosofia é assim, né? É um arrodeio para chegar no assunto. Cabe aqui uma precisão fundamental. É preciso, neste contexto, notar que quando Lacan fala de ateísmo, ele se refere ao ateísmo relativo, ao sujeito suposto saber, do Deus sujeito suposto tudo saber, ou de outro suposto absorver e resolver o enigma do gozo. É o seguinte, como ninguém sabe nada ou quase nada sobre Deus, até mesmo o teólogo mais profundo que existe, ou que já existiu. Eu tenho aqui a obra de um teólogo, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia do Dr. Russell Norm Champlin. O Dr. Russell Norm Champlin ele também escreveu assim uma obra monumental chamada O Antigo Testamento, versículo por versículo, e outra obra monumental chamada O Novo Testamento, versículo por versículo. Então, o teólogo mais profícuo que existe não sabe tudo sobre Deus, sabe quase nada sobre Deus. Quase nada. E o homem comum? Por favor, o homem comum, ele sabe bem pouco sobre Deus. O repertório dele sobre Deus é limitadíssimo. Ele tem um pouquinho de fé num ser transcendente que recompensa os bons e pune os maus, que perdoa os arrependidos, que salva os perdidos, mas que estabelece a reta justiça com aquele que não se arrependeu. É um pouquinho de fé que ele tem. É a última pílula que ele tem para poder ficar sem dores. Aí ele vem procurar o analista. E o analista fala, sua pílula é um placebo. Se você continuar tomando esse placebo, além de não ser curado, gastando seu dinheiro, eu também não posso fazer nada por você. Nada a seu favor. Por isso que o pouquinho que sabe, o Lacan dá essa sugestão. O ateísmo relativo, esse aí ele tem mais desconfiança do que fé, é o sujeito do suposto saber. Eu suponho que eu sei. Do Deus sujeito suposto tudo saber. Deus tudo sabe sobre todas as coisas. Ou de outros supostos absorver e resolver o enigma do gozo. Trocando em miúdos, não vale a pena combater esse pouquinho de fé que a pessoa tem e gastar todo o seu repertório psicanalista numa anticruzada. Opinião pessoal. Mas muito pelo contrário. Você se colocar num posicionamento enquanto analista, que é a palavra famosa do momento, né? Da empatia. Mas nós, dentro do nosso dia a dia, né? Da transferência e da contra-transferência. Então vamos lá. Ouvir empaticamente. Sentir o paciente. Respeitar esse limite todo.
dar uma revisão no mito, uma ressignificação, né? Que é a palavra lacaniana, né? Uma ressignificação mais salutar, mais tranquila, não tão conflitante assim, vai conduzindo, vai levando, porque por mais que ele diga saber muito, ele não sabe tudo e saber bem menos do que os grandes mestres. Aí vem as considerações finais. Diante do que até aqui foi exposto, parece-me possível dizer que desde a teologia ou a partir de uma experiência religiosa séria, cujo maior exemplo são os místicos, não se pode sustentar que haja uma relação com aquilo que na psicanálise chamaria de um outro completo, sem barra, que tudo sabe ou provê, causa de um suspeito intervencionismo divino que viria, assim, se opor ao homem, ao que o homem sabe, e ao que ele inventa como seu dever. Essa situação não nos levaria, então, a pensar que, a partir dessa semelhança de fundo entre psicanálise e experiência religiosa, poderíamos arriscar a dizer que a posição de um sujeito religioso e a posição do analista não seriam, pelo menos a princípio, não contraditórias? Vamos lá, deixa eu aqui. Peraí. Bom, aqui eu faço as minhas considerações finais. Não deflagrar a guerra. Não apagar o pavio que fumega. Não desmistificar tudo o tempo todo. Não se tornar-se um anticruzado. Ouvir bem, ouvir tudo, ouvir muito, ressignificar bastante, mas com autopoliciamento, com aquela empatia, porque Deus não é o inimigo da psicanálise. Deus não é o inimigo do psicanalista. Deus não é o inimigo do paciente. Existe sim a neurotização, a histeria, o exagero, o fundamentalismo, o adoecimento da psique por uma má compreensão do que é religião. Mas e aí? Se ele tivesse satisfeito com a religião dele, não te procuraria. Se te procurou, é porque quer um aliado. Um aliado que o ajude a ressignificar a sua vida, sem ter que descartar. Porque dentro da religião de cada paciente, tem pai, mãe, filho, filha, tia, avó. Agora você imagina, você faz uma cruzada ou uma anticruzada contra a religião de uma pessoa por ser um ateu, aí ele vai entender que a psicanálise ela é a grande exorcista, que consegue fazer uma libertação e devolve essa pessoa para o seio familiar. E no seio familiar se diz, a religião do pai não é a religião do filho, a religião do filho não é a religião do irmão, da irmã. E assim, ele fica bastante aliado ao seu analista, mas ele fica bastante alienado de sua parentela, de sua família. Então, a sugestão que dou aqui para você filosoficamente é aquela que dou do Sócrates. As pessoas vêm, ouvem prazerosamente e voltam para tomar suas próprias decisões. Muito bem, eu sou o professor Rogério de Souza, junto com o CONIPT, e esse aqui é o seu curso de mestrado em psicanálise clínica, e estamos aqui estudando a relação que existe entre filosofia e psicanálise. Muito bem, até a próxima.